Ver cada um de vocês, isso é uma alegria para nós. Saber que existem corações que amam a Deus, corações que pensam em Deus, corações que procuram a vontade de Deus. Porque infelizmente muitos, nós sabemos que não querem estar aonde se fala a palavra de Deus, mas você tem nessa noite a graça, isso é graça, poder estar aqui nessa noite e ter o privilégio no seu coração de ouvir a palavra de Deus. Nós já estamos aqui desde o sábado, mas são momentos que a gente, com certeza, são refrigérios para a nossa vida. São momentos inesquecíveis, momentos que com certeza ficarão em nossos corações todo o cuidado, todo o tratamento, todo o carinho, todo o amor, toda a atenção, toda a experiência que nós recebemos. Tenha certeza, a gente aprende muito. A gente aprende muito com cada um de vocês. A gente olha, a tranquilidade é uma coisa que é o que eu mais almejo para a minha vida, e eu acho que isso é ação, não tenho certeza, é ação do Senhor nos corações, a tranquilidade dos jovens, a tranquilidade dos irmãos, essa paz que o mundo não conhece. Isso é especial. Nunca perca isso. Nunca perca. Deus, com sua graça, mantenha nos corações de cada um dos irmãos essa beleza. Essa beleza. Eu digo que isso é a beleza que a gente contempla em tal reunião, em tal momento, muito especial. Mas hoje, culto muito especial, onde nós queremos anunciar para você que talvez esteja aqui nessa noite e ainda não entregou sua vida a Jesus Cristo. E a gente vai deixar no aprisco as 99, que já não precisam mais de arrependimento. Moacir, iremos em busca da ovelha que está perdida, está desgarrada, está distanciada. É você? Não sei, você sabe, Deus sabe. Mas a minha pergunta para você é: você está vivendo os planos de Deus para a sua vida? O que você tem vivido é a vontade de Deus para você? Os planos nos quais você vive é os planos que o Senhor traçou para a sua vida em todos os aspectos, porque não existe vida espiritual na igreja, vida familiar em casa. A nossa vida toda é uma vida espiritual, nós cristãos. Então, vida espiritual é em casa, é na igreja, é no trabalho, é vida espiritual. Mas você tem vivido o plano de Deus para a sua vida? Aquilo que Deus planejou quando criou você, quando criou a humanidade, o que Ele planejou, é isso que você tem vivido? Talvez você nunca pensou, né? Talvez você nunca analisou que a vida tem um propósito, que a vida tem uma razão de ser e de existir. Deus não nos criou como simplesmente uma curiosidade para ver no que ia acontecer. Não. Deus tinha um plano muito bem, tem um plano muito bem definido para a sua vida, como tem para a vida de cada um de nós aqui. Muito bem definido. E eu pergunto a você: você tem vivido os planos de Deus para a sua vida? Outra pergunta: quais seriam os planos de Deus para a sua vida? Talvez você já se acomodou com a vida que você vive e você tem achado que é assim mesmo. As coisas vão acontecendo e você vai levando. E aquela sempre colocação que muitos fazem: no final a gente vê o que vai dar.
Você tem levado a vida assim? A vida que você está levando hoje é a vida que você escolheu para você? Ou ela simplesmente tem sido aquela frase, né? A vida para mim acontece. Para nós cristãos ela não acontece. Para nós cristãos nós definimos o que queremos para a nossa vida. Nós não vivemos de acordo com o vento e nem com a maré, nem com o curso do mundo, mas nós temos um caminho estabelecido pelo nosso Deus para a nossa vida. E nós temos paz no coração quando tomamos nossas decisões, porque sabemos que as decisões que nós tomamos antes colocamos diante de Deus. Eu pergunto a você, a vida que você tem vivido é a vida que você escolheu para você? Ou é a vida que outros escolheram para você viver? Você tem vivido? Quando Deus, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, versículo 25. E agora eu vou olhar o relógio, tá? Eu não tinha olhado a hora, eu estava volta, eu não olhei a hora nenhuma vez, deixa eu ver aqui. E agora eu já vi a hora. Gênesis 1, versículo 25, diz assim: E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e viu Deus que isto era bom. Viu Deus que isso era bom. O versículo 28 diz: E Deus os abençoou. Ele diz, falando agora da criação do homem, aliás, 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhe disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Quando Deus inicia a sua criação, Ele inicia uma vida para o ser humano muito diferente da que é vivida hoje. Deus, quando criou, colocou o homem para realmente estar de acordo com a palavra aqui: sujeitar e dominar. Mas nós sabemos, no decorrer do texto aqui, que o homem perdeu esta posição. Nós encontramos hoje uma sociedade dominada pelos sentimentos, dominada pelos pensamentos que aparecem em suas cabeças, dominada por vícios, dominada pela moda, dominada pelo costume, dominada por tudo, uma sociedade que não tem liberdade. Portanto, eu perguntei a você: a vida que você vive é a vida que você escolheu? Se você quisesse deixar essa vida hoje, essa vida que você vive, e trocar realmente de vida, você sairia facilmente? Você teria que relutar muito, como uma prova de que a vida do ser humano tornou-se uma vida fora da sua própria vontade e fora da vontade de Deus. De maneira que nós vemos uma sociedade que você encontra ela chora pela vida que vive, chora pelo comportamento que tem, porque ela não quer. As pessoas fazem coisas que depois elas acordam e falam: meu Deus, o que eu estou fazendo com a minha vida? Não é assim que vocês encontram amigos, colegas? Talvez você que está aqui hoje nessa noite não é assim. Quando você olha para a sua vida e você fala: meu Deus, aonde chegou? Não era o que você queria, não era o que você almejava, mas aconteceu e você foi dominado e foi levado. Uma sociedade que não tem mais liberdade foi dominada, porque o príncipe desse mundo é dominado. Mas Deus, quando nos escolheu criar, escolheu para que nós reinássemos com Ele, escolheu para que nós estivéssemos ao seu lado, juntamente com Ele. Olha a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 2, se você quiser apenas me ouvir, mas se você quiser acompanhar também, é muito belo e prático, como os bereanos. 2 Timóteo 2, versículo 12, Paulo diz assim: se perseverarmos
com Ele reinaremos. Olha só, olha o objetivo de Deus. Se perseverarmos, com Ele reinaremos. O Senhor planejou para a vida do ser humano isto, reinar com Ele. Se você quiser ir mais à frente, Apocalipse, capítulo 20. Apocalipse, capítulo 20, está escrito assim, versículo 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esse, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, que reinarão com Ele os 1000 anos. Se nós fôssemos continuar lendo aqui, encontraríamos tantos outros textos, onde Deus mostra que o plano dele para a nossa vida é reinar juntamente com Ele, e não ser governado, não ser dominado por este mundo, não ser dominado pelo pecado, não ser dominado pelos vícios, não ser dominado por tudo o que o homem apresenta. Essa semana, ainda conversando com uma pessoa, semana passada, conversando com uma pessoa, sabe o que a sociedade hoje vê, a sociedade assiste? Não é o que ela quer, é aquilo que eles colocam para eles assistirem. Sabe, você não escolhe o filme que você quer ver, você não escolhe o que você quer ver no jornal ou qualquer coisa, não. Eles escolhem e mandam para o ser humano, e o ser humano vai controladamente absorvendo tudo, encontrando com isso uma vida de preocupação excessiva, porque o jornal mostra tragédias e dificuldades em todos os cantos, como se não existisse nada bom mais no mundo em que nós vivemos. Isso leva as pessoas a uma derrota. Muitos não querem sair de casa, muitos pegam medo de dirigir, muitos não querem, muitas vezes, um casamento, muitos não querem nada de bom que Deus tem a oferecer, porque tudo que é mostrado para eles vem dominando de uma forma em que as pessoas rejeitam tudo. Terrivelmente. Mas o Senhor não planejou isso para nós. E isso foi afetado por causa do pecado que tem entrado no mundo. O pecado realmente quebrou as pernas do homem, de maneira que o homem tornou-se dependente, de maneira que o homem tornou-se carente, de maneira que o homem tornou-se impossibilitado de andar. E a humanidade, ela tornou-se tão dependente, tão escrava e tão dominada, que é assim, criam-se um celular. Um celular. É a última geração. O ser humano compra. Eles criam outro. O ser humano já não consegue mais se satisfazer com aquele que é bom, que resolve o seu caso. Mas ele faz o que não pode para conseguir o outro. Porque a vontade não é dele. Eles fazem e conseguem dominar a pobre mente do ser humano que ficou vulnerável. De maneira que existe uma insatisfação terrível no coração. Isso é fruto do pecado, que deu tristeza ao ser humano para reclamar do que não tem e não consegue agradecer pelo que tem. É mais fácil você ver o que falta do que observar o que você tem para agradecer a Deus. E eu quero exemplificar isso, essa derrubada que o pecado fez na vida do ser humano, com uma história também bíblica do Antigo Testamento. Eu gostaria que você que está aqui hoje nessa noite, que ainda não entregou sua vida a Jesus Cristo, você pudesse identificar a sua vida com a vida de um jovem que nasceu para ser rei. Todo mundo aqui sabe o que é monarquia. Acho que quase todos devem saber. Para quem não sabe, monarquia é um país que é governado por um rei. Não é governado por presidentes, não é governado por outra autoridade, a não ser um rei. Então, rei, ele vem assumindo o trono de acordo com a descendência. Sempre o filho do rei assume o trono
do pai, quando ele já não pode mais estar no trono, o filho então assume o trono. Assim é o país que é governado por um rei. E quando esse jovem nasceu, ele nasceu numa família real. Ele nasceu num berço de ouro. Ele nasceu realmente para tudo de bom que a vida tinha a oferecer. Quando ele nasceu, era a felicidade do pai dele. Quando o pai dele olhava para ele, o pai dele apenas dizia para ele: meu filho, se prepara. Está vendo aquele trono lá? Aquele trono um dia você vai sentar nele. E ele não era criado como os outros jovens. Ele era criado diferente, porque os outros jovens eram criados e seus pais não davam perspectivas a eles de vida. Seus pais não mostravam para eles um futuro brilhante. Mas esse jovem, quando nasceu, o pai tinha um tratamento especial para ele. O pai cuidava do que ele pensava, porque dizia: meu filho, você tem que aprender direito, porque um dia você vai governar essa nação. Um dia você vai governar toda essa nação e conquistar, meu filho, muitos povos. Meu filho, você nasceu para ser rei. E era a felicidade do pai, era a felicidade do avô. Era querido, era amado, e toda a esperança estava em cima daquele menino. A casa dele, tudo ele tinha do melhor. Os outros jovens estavam lá brincando, às vezes nem pensavam na vida, mas ele estava sendo ensinado pelo pai. O pai não largava ele de qualquer maneira. Ele estava sendo instruído pelo pai, ele estava sendo caminhando com o pai, e o pai sempre mostrando para ele a posição sempre por cima, sempre assim. Meu filho, é para isso que você nasceu. Assim a vida do ser humano também. Quando Deus criou a sua vida, Deus criou você para governar com Ele, para reinar com Ele, para estar com Ele, para ser, sabe, junto com Ele. Esse é o plano de Deus. Mas, um certo dia, numa guerra contra os filisteus, sai nessa batalha Saul e sai Jonathan. Primeiramente, Jonathan, ele recebe uma investida dos filisteus, e Jonathan é morto, que era o pai desse jovem. De repente, a batalha aperta, e Saul se vê em aperto e ferido. Saul chama o seu escudeiro e fala assim: olha, me mata, porque eu não quero morrer pela mão dos filisteus. E o escudeiro fala: jamais eu vou fazer isso. Saul toma a espada do escudeiro e se lança sobre a espada. E o escudeiro, ao ver Saul morto, pega a espada também e se mata. E agora o trono de Israel estava vazio. Mas aquele jovem que ainda tinha apenas 5 anos de idade, a ama que cuidava dele, a babá que cuidava dele, quando recebeu a notícia que havia morrido o rei, que havia morrido o príncipe, ela falou assim: agora vão pegar o próximo. Quem era o próximo depois do rei e depois do príncipe? Era o filho do príncipe. Era o próximo a sentar no trono. Ela pegou aquela criança e partiu correndo. Falou: eu vou salvar pelo menos a vida dele. E ela saiu correndo, diz a Bíblia, de repente ela tropeça e cai. Quando ela cai, aquele pequenino jovem de 5 anos quebra as 2 pernas. Quebra as 2 pernas. E ela o toma no braço e continua a correr. E ela leva aquele jovem para uma cidade distante, uma cidade pacata, uma cidade solitária, uma cidade chamada Lodebar. Essa história está em 2 Samuel, capítulo 9. Ele vai para aquela cidade e ali, aquele jovem cresce a sua vida. Ali aquele jovem, ele é cuidado por aquela mulher e outras pessoas. Mas a cidade Lodebar, ela significa a cidade sem paz, a cidade sem esperança. E eu quero conjecturar com você o crescimento desse jovem, a vida dele, ali naquela cidade, vivendo no medo de encontrar as pessoas que um dia mataram seu pai e mataram seu avô. Uma vida a crescer. E você pode imaginar um jovem arrastando-se pelo chão. Não tínhamos prótese como temos hoje, né? Coloca
na perna, a pessoa consegue andar, um tempo muito antigo, muito atrás, muito antes. E um jovem que nasceu para reinar, um jovem que nasceu como um substituto para o trono, agora estava com as pernas quebradas e rastejando pelo chão, andando para lá e para cá. E ele perguntava a ama, talvez pelo seu pai ou pelo seu avô, e talvez ela por um tempo omitia a verdade para ele, mas a vida dele era saber onde foi parar meu pai, por que eu vim parar aqui, o que aconteceu. E aquela vida de tristeza, caminhando, rastejando e perguntando: nós não vamos voltar para casa? Você não vai me levar de volta para me ver meu pai? Não vai me levar de volta para viver com meu avô? Vou morar aqui nessa casinha? Vou morar aqui nesse casebre? Eu não vou comer mais a comida que eu comia? Eu não terei mais aquele cuidado? O que eu vou ficar fazendo aqui? Eu tenho certeza que ele ficava inconformado, porque ele lembrava. Diferente do mundo que nós vemos hoje. Apesar de estar massacrado pelo diabo, mas ainda consegue manter-se bem tranquilo em relação ao que Deus preparou para a sua vida. Quando Israel estava escravo lá na Babilônia, os babilônios falavam assim: canta para nós o hino daqueles que vocês cantam lá. E falava assim: olha, nós lembramos de Jerusalém e ressegue a nossa língua se nós cantarmos aqueles hinos. A infelicidade de estar fora da presença de Deus gerava neles uma tristeza profunda, diferente do mundo que nós vemos hoje, que não consegue sentir a falta de Deus, não consegue sentir vontade. Você está aqui hoje porque isso existe no seu coração. Você não está morto, você ainda tem uma esperança. E aquele jovem, a vida dele continua. Ele começa a crescer. E ele começa a olhar que os outros jovens brincam. Ele começa a olhar que os outros jovens, sabe, andam, passeiam. E ele começa a observar que os outros jovens trabalham. Mas ele nada, a vida dele agora estava condenada a ser um nada. A vida dele estava condenada a nunca mais, talvez, ser feliz. E ele cresce, e ele começa a observar que outros jovens arrumam uma namorada e casam. E ele não perde a esperança. Alguém tem compaixão dele. Alguém olha para ele e ainda olha para ele e se agrada. E ele encontra uma jovem. Deus é maravilhoso. Mesmo que a nossa vida esteja no fundo do poço, Ele ainda oferece coisas que Ele planejou. Diga a você acha que abraçar um filho é plano seu? Isso foi Deus que projetou antes da criação do mundo, que você tivesse essa alegria, esse prazer. Você acha que você ter um pai e uma mãe, isso é plano seu? Isso são bênçãos de Deus para a sua vida. E ainda que você esteja distante da presença de Deus, você ainda usufrui disso. Você acha que respirar é plano seu? É plano de Deus. Porque ainda que você esteja longe da presença dele, Ele ainda te dá essas coisas. Você acha que ouvir a palavra de Deus sobre o amor de Deus, você acha que é plano seu? Não é não. Essa alegria que você sente aqui hoje é plano de Deus, porque Ele ainda tem compaixão e misericórdia. E Ele permite que Mefibosete, que é esse jovem que nós estamos falando, ele encontre uma mulher que ainda gosta dele, ainda que sem pernas para andarmos. Ele olha para aquela mulher, e eu imagino ele dizendo para ela: olha, eu não vou poder te dar o que a vida propõe, porque eu não sou como os outros homens. Eu não vou poder te oferecer o que os outros homens oferecem para outras mulheres. A vida dele era assim. Ele não tinha, sabe, o que oferecer, porque ele era dependente. A vida dele era triste, sabe, e ele leva a vida dessa forma. Ele encontra uma mulher, e Deus derrama mais uma bênção na vida dele. Ele recebe a notícia de que aquela mulher estava grávida. Você, talvez pai, né, que está aqui hoje, distante da presença de Deus,
não entregou sua vida ainda a Deus. Talvez você tenha ouvido essa notícia da sua mulher um dia. Como que foi para você? Foi muito alegre, não foi? Quero dizer para você que Deus não tem só essa alegria para você, não. Ele tem muito mais para a sua vida, sem medidas. São bênçãos duráveis para toda a eternidade. Mas eu fico agora a pensar naquela criança mais. E agora aquele pai, ao ouvir daquela criança: pai, conta a sua história para mim. Você acha, Felipe, que como é que chega o coração de um pai ao ter que contar: meu filho, quando eu nasci, meu pai dizia que eu ia ser rei, meu pai dizia que eu ia reinar, meu pai dizia que eu ia ter uma vida maravilhosa, meu pai dizia que eu ia sentar no trono, mas olha a minha vida hoje, o que aconteceu, olha o que está acontecendo com a minha vida hoje, olha para as minhas pernas, meu filho era para morar num palácio, mas meu filho, olha onde eu estou hoje. Sabe, eu vou dizer para você, tem pais aqui que falam isso para os seus filhos: meu filho, olha, eu tinha uma vida muito boa, minha vida não era o que você está vendo hoje, não. Eu e sua mãe vivia muito bem. Até um dia que entrou um negócio na nossa vida chamado pecado, que eu dei ouvido, e olha o que aconteceu com a minha vida. Meu filho, eu poderia te dar tudo o que você quisesse. Meu filho, você era para ser o substituto lá no trono de Israel, depois que eu não pudesse mais reinar, ia ser você. Mas, meu filho, infelizmente, eu não posso dizer para você a mesma coisa que eu diria antes. Gente, isso é um drama que o pecado trouxe para os homens dizerem para seus filhos: meu filho, nós ia viver eternamente na presença de Deus. Mas olha, hoje, tem muitos que falam assim, hoje, papai tem que pegar o salário, comprar droga. Hoje o pai tem que pegar o salário, pagar lá no bar a bebida que o papai bebeu. Eu podia comprar roupa para você, mas hoje o pecado acabou com a minha vida. Hoje eu estou destruído, e olha o que acontece com a minha vida. Hoje eu tenho que comprar, meu filho, só remédio, muito dinheiro para comprar remédio, só para resolver o problema daquilo que eu fiz de errado. E hoje que acabou com a minha saúde, o pecado tem feito isso na vida de muitas pessoas, e elas têm que contar essa história para seus filhos. Meu filho, eu poderia te dar o que a vida tem de melhor a oferecer, mas infelizmente, meu filho, eu não posso. E sabe o que acontece? Aquele homem cresce nessa cidade, sem pai. Essa conversa era só conversa de derrota, era só conversa de tristeza, era só conversa de lembrança, era só conversa de: se não tivesse acontecido, se não tivesse acontecido isso, se não tivesse acontecido aquilo. Ah, se Adão e Eva não tivessem pecado. Ah, se eu não tivesse dado ouvido àquela pessoa que me chamou. Ah, se eu não tivesse. Só essa conversa era a conversa, mas nada de felicidade. Mas um dia, sabe, ele está ali na sua casa, e lá no palácio, alguém estava pensando em fazer uma bondade. Lá no palácio, alguém que estava sentado no trono, sentiu no coração, colocado por Deus, o desejo de fazer bem a alguém. O desejo de colocar o amor em prática, colocar a misericórdia em prática, colocar a graça em prática. Mas aquele homem que estava agora sentado no trono de Israel foi perseguido pelo avô do jovem que estava lá agora sem pernas. E ele tinha muito medo de um dia encontrar um homem chamado Davi, porque Davi foi um homem que foi perseguido demais por Saul, e a tristeza do coração dele era nunca chegar diante de Saul, de Davi. E ele vivia contando para o filho dele: meu filho, a vida é assim. A gente nunca passa perto daquele palácio, porque o homem que está lá, o seu avô, o seu bisavô, perseguiu demais ele. E o seu tataravô perseguiu demais ele. E ele deve ter muita raiva da gente. E o filho cresceu também comigo. Mas um dia, Davi chama alguém no seu palácio e fala assim: olha, tem alguém da casa de Saul para que eu possa usar de bondade para com ele? Aparece um homem chamado Ziba e fala assim: olha,